Olá, muito bem-vindos ao Veja Entrevista. Nesta sexta-feira, nosso convidado é o economista Alexandre Schwartzman. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Tudo bem. Alexandre, a gente está conversando no fim de uma semana que foi muito atribulada. Na verdade, ela começou no domingo, com as passeatas em favor do impeachment, contra o PT, contra a crise. Se alongou com diversos escândalos, revelação sobre a maneira como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, tentou influir na delação premiada do Delcy do Amaral. Depois teve grampo pegando a presidente Dilma e o presidente Lula. Hoje vai ter mais passeata. Com toda essa agitação no mundo político, a economia fica ali um pouquinho esquecida. Mas não pode, não é? Não pode, mas na verdade tem que lembrar o seguinte, quer dizer, muito do que está acontecendo do ponto de vista econômico está de fato refletindo esse clima de incerteza política. Eu acho que você não constrói uma crise econômica como a nossa assim no vácuo, né? Você ter uma queda de PIB de 4% no ano passado, mais prováveis 4% do PIB esse ano, é porque a gente chegou a um ponto em que a economia afeta a política e a política afeta de volta a economia. Muito claro que esse atual governo não tem condições de fazer as reformas que o país precisa. Isso é ponto pacífico. Mas quando isso então, contribui para a queda do investimento, para a queda do consumo. Agora, quando a gente chega a um ponto em que é completa paralisia, em que você não sabe o que o governo vai acontecer, né, se vai continuar a ter governo, se o ex-presidente vai virar ministro da Casa Civil ou não vai. Quer dizer, quando você chega a esse nível de confusão, obviamente, nesse meio tempo, o pessoal que já estava com o pé no freio no investimento, não é mais pé no freio não, já estão engatando a ré e voltando. Se pudesse desfazer investimento, eles estariam desfazendo. Então, obviamente, a economia está jogada e, em boa parte, por conta dessa realimentação política, né? Schwartzman, explica um pouco para a gente os movimentos muito malucos que aconteceram nessa semana na Bolsa e com o dólar. O que eles refletem? Acho que, no caso, eles estão refletindo, quer dizer, é muito claro que o mercado financeiro escolheu um lado. Né? Assim, então, curiosamente, é o mesmo lado que aquela moça que foi demitida do Santander alertou lá atrás que iria acontecer. Falou, qualquer sinal de que o governo deixa de ser governo é bem interpretado pelo mercado. Quer dizer, então, apareceu a delação premiada do Delcy do Amaral, apareceu aquela batatada do Aloysio Mercadante, apareceu a gravação da presidente com uma aparente obstrução de justiça, o mercado comemora. Fala, esses caras vão sair, né? E é importante porque tem essa percepção. O atual governo é um impedimento às reformas, à recuperação do país. Então, quando aparece qualquer sinal que eles vão sair, é bolsa para cima, dólar para baixo. Quando fala bolsa para cima, não é qualquer bolsa, assim, é Petrobras, é Banco do Brasil, quer dizer, basicamente onde se melhora onde está o grande problema. Mas isso reflete o movimento especulativo ou é só para influenciar naquele momento, para mandar um sinal mesmo? Que não, é muito caro mandar sinal por meio do mercado financeiro. Se você mandou um sinal, o sinal está errado, você perde dinheiro. O mercado financeiro, obviamente, tem suas crenças, tem suas ideologias, tem uma série de coisas, tem seus preconceitos também. Zero de... Não é para esconder o jogo, né? Não dá para esconder o jogo aí. Agora, quando vai para a questão de dinheiro, aí não tem ideologia, não tem para o cara quer saber, eu compro o Banco do Brasil e Petrobras porque eu acho que o governo vai cair, porque eu acho que vai melhorar. Não é que ele está dando um sinal, não. Se ele achasse que ia piorar, ele estaria vendendo. Então, o mercado financeiro pode ter uma série de defeitos, exceto falta de sinceridade na ação de preços. A ação de preços pode estar certa ou estar errada, mas ela é sempre sincera. Muito bem. Você foi parte da diretoria do Banco Central anos atrás, então você conhece muito bem os mecanismos que o Banco Central tem para influenciar, sobretudo, no câmbio, influir no câmbio. E uma das coisas mais notáveis que aconteceu nos últimos meses foi exatamente essa apreciação do real, né? Quer dizer, do dólar em relação ao real e tudo mais. E por muito tempo o governo tentou controlar essa movimentação. A um preço alto, não é isso? Não, custou muito dinheiro. Custou muito dinheiro para a gente, né? Foi um dos elementos da tal nova matriz econômica, não foi? Também, né? Quer dizer, se ampliou em várias direções, mas teve certamente a partir de 2013, que é curioso, de 2011 até 2013, o esforço do Banco Central era no sentido oposto. Vamos tentar fazer o câmbio
desvalorizar. Né? Então você vê ali, comprou um bocado, houve um conjunto de intervenções no mercado, não só do ponto de vista de comprar ou vender, mas também colocando regras, pôs IOF, pôs um compulsório sobre posição vendida, tudo para trazer o dólar para cima. Quando o dólar foi muito para cima, foi um movimento no sentido oposto. E aí foi particularmente no mercado futuro de câmbio, vendeu um caminhão de dólar, vendeu mais de 100 bilhões de dólares. O problema é que vendeu... Os tais swaps. Os tais swaps. Vendeu num preço médio, sei lá, 2,30, 2,40. Tudo bem, tem que considerar o juro na história, mas de qualquer forma, 2,30, 2,40, que seja 2,60. O fato é que agora, quando foi para R$4, né, perdeu-se dinheiro como nunca. Em algum momento, a gente estava perdendo mais de 90 bilhões de reais nessa brincadeira. Quer dizer, qualquer banco que tivesse entrado numa brincadeira dessa, assim, não é que o banco tinha quebrado, o banco tinha quebrado, os dirigentes tinham ido em cana. Aqui no Brasil, como o contribuinte banca a brincadeira do Banco Central, então tudo bem, se joga ali na conta de juro, né, e fica por conta disso. Então, mas perdemos muito dinheiro tentando intervir no câmbio. Né? Agora, espero que tenham aprendido a lição, mas francamente acho que não. Eu tenho uma sensação, é uma sensação de leigo, assim, eu acompanho economia como jornalista, não tenho nenhuma formação especial para isso, mas que uma coisa que passa meio à margem, assim, da percepção é de que tudo que se fez na economia é simplesmente fruto de ideias ruins, de gestão um pouco desastrada, mas como você estava dizendo, se isso fosse no banco privado, os caras iam em cana, os dirigentes iam em cana. Tem ações do governo na economia que infringiram lei de responsabilidade fiscal, que ajudaram a desmontar instituições ou conquistas, como a separação entre Banco Central e Tesouro. Quer dizer, tem um monte de coisas que, se a gente for pensar com rigor, foram investidas contra a ordem. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Acho que esse é o ponto principal da história. Você pode cometer erros na gestão de curto prazo de política econômica. Você pode subir juro quando devia baixar, você pode baixar juro quando devia subir, né? Mas foi muito além desse tipo de coisa. Quando você vai olhar ali, quer dizer, criou-se nos anos 2000 a lei de responsabilidade fiscal. Que, falar, a gente vendeu, eu vendi, seja trabalhando no setor privado, seja trabalhando no governo, foi uma grande conquista, e parecia mesmo ser uma grande conquista. Olha, agora a gente não vai mais permitir que aconteçam os excessos do passado. E a verdade é que a lei de responsabilidade fiscal foi destruída nesse processo. Quando a gente olha por uma coisa que seria um avanço institucional, no sentido, tem um conjunto de regras que vai aplicar para o governo A, para o governo B, para o governo C, quer dizer, você tem limites dentro dos quais você pode se mexer. À medida que tem esses limites, as coisas se tornam previsíveis, a gente sabe quais são as regras do jogo, então você tem condição de investir num cenário, não investir em outro. Enfim, quando você vai contra a instituição, quer dizer, contra a lei de responsabilidade fiscal, pega uma coisa que já existe até antes da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Ela tipicamente é feita num ano, em abril de um ano, para definir o que vai acontecer no orçamento em agosto e o orçamento do ano seguinte. Aí você chega no final do ano seguinte, e uma medida provisória muda a lei de diretrizes orçamentárias que tinha sido aprovada 12 meses antes, vai? 20 meses antes. 20 meses antes. E aí você fala, bom, escuta, peraí, então é um vale tudo. Então, você destruiu a lei de diretrizes orçamentárias. Quer dizer, você pode aprovar o que você quiser na LDO, porque qualquer medida provisória, 20 meses depois, vai fazer com que a LDO se ajuste. Mequetrefe, né? Então, você olha, qual que é a qualidade da solidez das instituições desse país? Eu acho que esse foi o grande problema. E, de alguma forma, ela se reflete no que a gente está vendo hoje. Essa incerteza extraordinária que a gente tem, como eu disse, se pudesse, investidor estava dando marcha ré em investimento, é isso aí. É quando você chega a um grau de incerteza que você não tem mais condição de planejar rigorosamente nada. E eu não diria nem que foi, não sei se foi tanto caso pensado, né? Que não vou destruir a instituição. É simplesmente que os caras não deram a mínima. Não deram a mínima. Não deram a mínima. E é um pensamento que existe no Brasil. Quer dizer, se a gente passou muito tempo, muito do que se fez a partir de 94, quando caiu, foi no sentido de tentar construir um marco institucional dentro do qual a política econômica operasse, quais eram o conjunto de regras do jogo. Então vamos ter um regime de metas para a inflação, vamos ter a lei de responsabilidade fiscal, vamos ter, regras que, de maneira geral, balizem o comportamento dos agentes. Aí você joga tudo pela janela.
uma sensação assim, se eu não gosto das regras, vou fazer de conta que elas não existem, não é? Só que isso não pode. Não pode, é isso. As pessoas falam, a justificativa das pedaladas é fraca. Eu não acho fraca. Não estou dizendo que deva passar impeachment, não é essa a discussão. Mas não acho fraca, porque é isso que você estava dizendo. Você está derrubando balizas que foram construídas ao longo de 2 governos, né? Não, o próprio governo Lula, não foi só o governo Fernando, quer dizer, o governo Fernando Henrique, o governo Lula participou disso. Do esforço reformista de país. A gente vai ver coisas ali em 2004, 2005, ainda sendo aprovadas. Quer dizer, quando deu uma impressão, eu caí nessa esparrela de alguma forma. Quer dizer, quando houve a transição entre Fernando Henrique e Lula, e a gente viu ali o governo Lula adotar não só o mesmo tipo de política econômica, mas dava esse respeito às instituições. Bom, parece que o país amadureceu. E vou falar, um dos motivos pelos quais eu acabei eventualmente indo para o Banco Central lá em 2003 foi uma percepção, não, aqui tem um projeto e na boa, é o presidente Lula, é o PT que está fazendo, para mim não faz a menor diferença, porque eu estou indo para o Banco Central. O Banco Central é um órgão de Estado, ele não é um órgão de governo. Existe um regime institucional, eu quero fazer parte disso, trabalho quero ajudar a construir. Aí você vê que, na verdade, não era nada daquilo, né? A gente está vendo pelos comportamentos hoje, quer dizer, o ex-presidente da República reclamando, o procurador-geral é ingrato. Amigo, não existe gratidão nessa história. Procuradoria, o Ministério Público é uma instituição. Existem regras. E ele era o primeiro da lista. O primeiro da lista. Não era o quinto, nem nada disso. O que foi indicado, ninguém deve gratidão a ninguém. Né? Quer dizer, você pode ser grato do ponto de vista pessoal, agora tem regras que você tem que seguir. Né? Tem que acabar com essa história, né, que o Sérgio Buarque já falou do homem cordial. Né? O cordial se controla literalmente pelo coração, em que os laços de amizade, laços familiares falam mais alto do que as regras. Isso é o caminho para o fracasso. Está mais do que mostrado. Né? Países que não conseguem construir instituições impessoais, instituições que de alguma forma estimulem o crescimento da inovação, da produtividade, o que o Darren Acemoglu, lá no livro dele, o Por que as Nações Falham, chamou de instituições políticas e econômicas inclusivas, esses países são os que falham no crescimento. E está muito claro que isso aconteceu no caso brasileiro, em que relações pessoais, né, passaram a valer mais. Quem é que tinha crédito no BNDES? Quem é que tinha acesso? Empresário amigo. Quem é que fazia negócio com a Petrobras? Em troca de quê? Quer dizer, a CPI do CARF. É muito antigo. Eu falei do Darren Acemoglu, mas isso aí está... O Raimundo Faoro já colocou nos donos do poder há muito tempo. Então, o fato de a gente não conseguir superar isso, eu acho que foi o grande pecado dos últimos anos. No pacote de medidas econômicas que o governo pretendia tomar, que certamente não vai ter a menor chance para tentar sequer implementar, né? Tinha, por exemplo, a ideia, tem algumas ideias que você já vem batendo nos artigos que você escreveu para a Folha de São Paulo. Queria começar pela ideia da banda para a meta fiscal, que é justamente uma licença para o governo ir um pouquinho para cima e não precisar se explicar, porque a explicação já está dada de antemão. Quer dizer, não querem sequer que o governo tenha que negociar no Congresso, como foi obrigado a fazer antes, uma eventual mudança daquilo que foi combinado lá atrás, né? Para mim parece muito ruim, acho que você vai concordar, né? Não, é péssimo, quer dizer, porque, veja, a gente não coloca uma meta por acaso. Qual que é a função de ter uma meta para a inflação, uma meta? Você quer dar um sentido, você quer mais ou menos, né, balizar, você quer orientar, é isso aqui que eu pretendo fazer. Obviamente, a gente entende que tem dificuldades, né, na obtenção de várias coisas. Agora, particularmente no país da medida provisória, você pode mudar isso, como eu falei, você pode mudar uma LDO 20 meses depois que ela foi aprovada. Você coloca uma meta, você está dizendo isso aí não vale nada. Ou, foram as palavras imortais do Tim Maia, vale tudo. Então eu posso falar, não, minha meta é um superávit de X bilhões. Mas, na prática, isso aí significa que qualquer déficit de 2 vezes X bilhões está valendo. Então, amigo, esquece essa história de meta, porque não está servindo para rigorosamente nada. E falar de política anticíclica no Brasil, pô, na boa, eu estou ficando velho para ouvir esse tipo de balela. Quer dizer, a política anticíclica no Brasil, a política anticíclica faz todo sentido. Não, quando o país está indo mal, você gasta um pouquinho mais para dar um gás na demanda. Quando o país está indo bem, você gasta um pouquinho menos, porque afinal... Não é assim que funciona no Brasil.
Quando o país estava indo bem, você pega lá 2010, pô, o governo estava com o pé no fundo do acelerador fiscal. A economia já vinha em recuperação, a gente tinha que ouvir as bobajadas lá do Manteiga dizendo, não, a gente está aqui fazendo política anticíclica para quê, camarada? Tinha grana pacas circulando, né? Dinheiro, está na hora de fazer o contrário. Então, países que conseguem construir institucionalmente essas coisas, funciona bem. O Chile tem um belíssimo exemplo, fez um fundo de estabilização, que depende muito de cobre, né? Então, o preço do cobre está alto, eles guardam dinheiro. Está baixo, eles gastam. Olha que legal. Perfeito. Funciona muito bem. Ajuda a isolar o país, as flutuações econômicas do país, as flutuações econômicas do preço do cobre. Não resolve 100%, mas uma parte... Aqui não, preço de commodities a gente gasta muito, porque afinal de contas tem dinheiro. Aí quando o preço de commodities cai, a gente gasta muito, porque afinal de contas a economia... né, precisa de um estímulo. Então assim, é que nem eu já falei... Essa política anticíclica é que nem relógio parado. 2 vezes por dia aparece da hora certa. Né? Mas não é. Então, isso daí, colocar no... Vamos fazer... A gente perdeu o direito de fazer política anticíclica no Brasil. Política anticíclica faz governo que tem responsabilidade. Esse que tem responsabilidade, tem credibilidade, eles adquiriram o direito de fazer política anticíclica. Então, a gente vê, os Estados Unidos puderam fazer, porque tem isso. Né? A Europa não fez, mas poderia ter feito. Né? Porque tem essa percepção de que há uma responsabilidade de longo prazo com as contas públicas. O Brasil ameaçou fazer isso. Né? A gente passou durante muito tempo, até 2008 mais ou menos, mantendo contas públicas em ordem. De 2008 para cá, foi às vezes uma coisa, a gente perdeu o direito de fazer política anticíclica. Agora não tem história. Virou aquilo que você tem chamado de keynesianismo de quermesse? Keynesianismo de quermesse. Explica então, a expressão para mim. Não, porque é um keynesianismo que vem ali de certas cidades do interior, ali pelos arredores de Indaiatuba, né? Existe uma universidade que defende esse tipo de ideia. Muito bem. Né? Supostamente é um curso de economia. Então, esse pessoal foi chamado de keynesianos de quermesse. Você está falando da Unicamp. Da Unicamp. Para deixar claro, você não precisa falar, eu falo. A Unicamp, o FRJ, esse pessoal, os adeptos do pensamento mágico, agora que o ministro Delfim Neto está cautelosamente migrando para a oposição, ele agora chama esse pessoal de defensores do pensamento mágico. Mas esses caras defendem esse tipo de coisa. Agora, a gente perdeu esse direito. Agora, a questão é a seguinte, você tem uma dívida que está saindo de controle e você vai ter que segurar de um jeito ou de outro. Ou você segura por bem, e aí vai envolver um conjunto de reformas, vai ter que mexer no orçamento, vai ter que mexer na Previdência, vai ter que fazer política de segurar gastos no curto prazo também, ou a gente cuida desse jeito, ou a inflação vai cuidar disso para a gente. E eu acho que a alternativa está muito clara. Né? E, enfim, inflação não é uma boa alternativa. Não, a gente já viu esse filme e a gente morre no final. Talvez muita gente que nasceu nesses anos de relativa estabilidade no Brasil não saiba, mas não é um bom filme. Não é uma boa ideia. Não é um bom filme. Bom, a segunda ideia maluca, essa que você já metralhou aí de várias direções, é a de usar o dinheiro das reservas internacionais para fazer política anticíclica, para estimular a economia, certo? A base do raciocínio você já deu. Por que é particularmente ruim usar esse dinheiro das reservas? Bom, assim, para que servem as reservas? As reservas é um colchão de liquidez que o país tem. Quer dizer, ele tem dólares, como o país obviamente não emite dólares, não cria dólares, e vai ter obrigações lá fora de pagar importação, de pagar dívida, etc. Sempre convém manter um dinheiro guardado, né, para caso do mercado internacional secar, preços de commodities cair, enfim, riscos que acontecem de tempos em tempos. Falta de reserva já levou o Brasil a várias crises. Então, foi entendido, e a gente fez isso a partir de 2004, né, eu ainda estava, quer dizer, tinha acabado de entrar no Banco Central, a gente fez um programa de comprar reserva. Como é que você compra? Comprar reserva, você não tem dinheiro, né, você se endivida. Basicamente, o governo brasileiro se endividou em reais para comprar dólares. Você ia lá para o exportador e falava, me dá seus dólares, eu te entrego reais, ia lá o Banco Central dava um título de dívida e recolhia os reais de volta. Na prática, a gente se endividou para comprar reserva. Então, paga muito na dívida, recebe pouco na reserva, você está perdendo dinheiro nisso, mas você deve interpretar isso como um seguro. Seguro, tipicamente, você paga porque você não quer ter não usar. Exatamente, paga para não usar. Então, a gente tem isso daí como uma forma de defesa. A proposta é que faz o seguinte, vende as reservas, pega os reais, o Banco Central recebe reservas, deposita esses reais na conta do Tesouro e o Tesouro gasta. Você estava devendo dinheiro,
Você vai vender as reservas, você não vai pagar o que você deve, você vai gastar mais. Aí você fica sem reserva, ou sem um pedaço das reservas, e com dívida. Fala, peraí, isso daí é mais ou menos que nem vender as joias da vovó, mas não para pagar o que você deve. Você vai vender as joias da vovó e você vai ir lá para o shopping gastar. Não me parece ser uma boa ideia. Não por acaso ela se origina ali do núcleo de economistas do PT, que gravita ali dos arredores de Indaiatuba. Muito bem. A gente está caminhando aqui para o final do nosso papo. Eu queria conversar sobre a coisa mais grave que talvez esteja acontecendo na economia agora, que é o aumento rápido do desemprego. E eu queria que você falasse um pouco sobre a dinâmica que esse desemprego alto deve imprimir ao nosso cenário aqui, econômico e social nos próximos meses. Porque ainda tem gente recebendo seguro-desemprego, ainda tem gente que está com plano de saúde da antiga empresa, mas daqui a pouquinho acaba. Essas pessoas, aos poucos, vão ficar, de fato, sem grana, sem rede de sustentação e sem muita chance de achar um reposicionamento rápido. O que isso aponta para os próximos meses? Não, esse cenário está particularmente ruim. A gente tem a vantagem agora, de uns anos para cá, o IBGE finalmente conseguiu colocar de pé uma pesquisa nacional de desemprego e os números são assim, bastante eloquentes. Quer dizer, a gente chegou no final do ano, acabou de sair o dado aí para o último trimestre de 2015, um desemprego médio de 9%. A força de trabalho no Brasil é da ordem de 100 milhões de pessoas, então está falando 9 milhões de desempregados. Para comparar isso, no último trimestre de 2014, se não me engano, estava na casa de 6,5. Então, tem 2,5 milhões a mais de desempregados. E a perspectiva é que a gente termine 2016 com alguma coisa na casa de 13%. 13 milhões de 13 milhões de gente. Vamos adicionar mais 4 milhões de pessoas ao exército de desempregados. E isso daí tem as consequências. Eu acho que... É a pior taxa desde quando você consegue saber? Você se lembra? Não dá para saber porque porque a pesquisa é nova, começou né? em 2012, a metodologia é nova, né? isso. Então, infelizmente, não tem como comparar muito. Mas, assim, uma pesquisa parecida, mas feita em bases anuais, assim, a PNAD, acho que o ponto mais baixo dela mostrou um desemprego aí na ordem de 6%, 7%. Mais baixo. O mais alto agora de cabeça, realmente... Eu não lembro, mas é um monte de gente. Muito expressivo. E assim, o dado curioso dessa história é que até agora a queda do emprego é uma fração relativamente pequena do que aumentou o desemprego. O desemprego aumentou mais, em parte pelo crescimento da população, que é um dado demográfico. Tá. E um outro pedaço, porque muita gente estava fora do mercado de trabalho, voltou. Quer dizer, tem aquela história da geração neném, que nem trabalhava, nem estudava, porque os salários do chefe de família estavam mais altos, esse pessoal está voltando muito. Então você tem duas dinâmicas. Tem uma dinâmica populacional, que você não tem muito o que fazer, porque os dados da demografia, né? já foram jogados. Foram jogados uma geração atrás. Então, agora a gente vai ver o resultado disso. Tem esse pessoal que está voltando e a gente vai ter um agravamento, eu acredito, na questão do emprego também. Mesmo. Então, ele está falando num salto do desemprego que parece muito maior nesse ano do que foi 2015. Então, é uma situação complicada e você junta isso ao clima político brasileiro, você obviamente vai ter uma insatisfação extraordinária, mas não é só insatisfação. A população, de fato, acho que vai sentir mais o efeito da recessão em 2016 do que ela sentiu em 2015. Então, isso aí é uma coisa para deixar qualquer brasileiro minimamente preocupado, exceto aqueles que estão, obviamente, encastelados em empregos públicos, que realmente não podiam dar a menor atenção para esse tipo de coisa, que tem mais com o que se preocupar. Do ponto de vista social, o fundo do poço, então... Ainda está para chegar. Ainda está para chegar. Infelizmente, eles não têm notícias boas para dar nisso. Quer dizer, se de fato o desemprego da PNAD for para 12%, 13%, como parece ser o caso no final do ano desse ano, a gente vai estar vendo uma situação realmente muito ruim. Quer dizer, basicamente dobrar a taxa de desemprego no período de 2 anos. Eu não sei como colocar exatamente essa pergunta. Eu não sei se é o que você, para encerrar, o que você gostaria que acontecesse, ou o que você acha que precisa acontecer para a gente começar a consertar o trilho do trem? Se tem uma notícia boa na história, eu acredito que muito do que a gente precisa fazer já é conhecido, já está codificado. A imagem está ali na estante.
Você só tem que ir lá pegar o livro. Não, você quer discutir o que tem que você precisa fazer uma reforma da Previdência. Mas que reforma da Previdência? Bom, conversa ali com o Fábio Jambiage. Uma hora de conversa, o Fábio vai te dar a lista do que você tem que fazer. E tudo faz sentido. Aumentar a idade mínima, acabar a aposentadoria especial. Obviamente você não vai fazer isso numa tacada, você vai fazer isso ao longo do tempo. Você conversa aí na questão fiscal, a gente tem que desvincular o orçamento. Né? Então, o orçamento brasileiro, o ministro reclama, né, que só 10% dos gastos do governo federal são passíveis de qualquer alteração. O resto, basicamente, é herdado. O orçamento de um ano para outro não tem muito o que mudar. Mas isso daí, eu acho que é complicado até do ponto de vista do qual que é o papel do parlamento. Porque o parlamento basicamente mexe em 10% do orçamento. Não seria mais razoável que tivesse um grau maior de discricionariedade, inclusive para refletir prioridades que são distintas ao longo do tempo? Então tem que mexer, acho que na própria questão orçamentária, como o orçamento é feito no Brasil, acabar essas vinculações exageradas que a gente tem. Do ponto de vista de reformas, tem reformas para serem feitas na questão tributária, tem reformas para serem feitas na questão trabalhista, tem reformas de judiciário, enfim, como tem muita distorção, elas não são difíceis. Então, existe uma biblioteca já pronta para quem quiser. O diagnóstico está feito. O diagnóstico está feito, as medidas estão prontas. Essa é a parte boa. Qual que é a parte complicada da história? É que não tem politicamente quem faça isso. Quer dizer, como diz, esse governo, esquece. Não há convicção, nunca houve. Se tivesse, teriam feito diferente no passado. Não fizeram, então acho que é o teste. Segundo, mesmo se tivesse convicção, eles não têm menor condição de fazer nada. E desconfio que um governo que assuma no atual quadro, por uma mudança, seja por impeachment, cassação, renúncia, né? Quer dizer, assuma de uma forma antecipada com relação a 2018, eu acho que vai ter dificuldades para isso também. Na minha cabeça, aqui, cientista político amador, amador mesmo, né? Eu acho que a única forma de você levar adiante um programa como esse é algum grupo político que esteja disposto a apresentar isso para a população. Porque, veja, não é um conjunto fácil de coisas para fazer. Sim. Envolve mexer em direitos, envolve mexer em privilégios, envolve redistribuir como o dinheiro público é gasto, envolve a definição de Estado no Brasil. Não é uma coisa trivial. Tem que mexer na Constituição profundamente. Então, eu acho que só consegue fazer isso alguém que tenha a legitimidade que vem das urnas. E não dá para legitimidade que vem das urnas dizer, vou fazer tal coisa, chega na hora, enganei vocês, é outra. A gente já viu brincadeirinha, o que está fazendo. Tem que ser alguém que venha a público e fala, é isso aqui que eu quero fazer. Tem o seu apoio? Porque se tiver, dá para fazer. Aí, quais são as chances de alguém com um programa como esse ser eleito no Brasil? Eu acho que são, infelizmente, muito baixas. Mas acho que a nossa saída é pelo lado político. A única coisa que desata o nó do país hoje é a construção de um consenso político que acho que passa por uma eleição, passa por alguém que saia das urnas fortalecido pela eleição e que consiga carregar consigo uma coalizão um pouco menos fragmentada do que a que nós temos hoje. Então estamos falando de 2016 muito ruim e de um horizonte que, na melhor das hipóteses, está em 2018 para a gente conseguir andar. Tá bom. Tá bom, Schwarzman. Melhor das hipóteses, 2018. É sempre bom dizer a verdade. Olha, muito obrigado pela visita, foi uma ótima conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Veja Entrevista.